Boa noite, senhores, senhoras. Hoje, dia 8 de junho de 2017, vamos dar início à audiência pública às 18h04. Esta vereadora, hoje na qualidade de presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, e dou por aberta essa audiência, convocada previamente para a discussão do projeto de lei número 25/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018. Gostaria de constar também que, além desta vereadora, na condição de presidente desta audiência, temos aqui também o vereador Sebastião Batista Machado, Tiãozinho. Aproveito também para agradecer a presença do secretário de Finanças, Fabiano Martins, que vai estar explanando sobre o projeto de lei e também vai compor a mesa aqui com a gente. A Márcia Aguirre, diretora de Planejamento da Secretaria de Finanças. Agradecer a presença também do Dr. Torricelli, chefe de gabinete, representando o prefeito municipal. Gostaria de esclarecer também que essa audiência ela serve para colhermos informações sobre as diretrizes orçamentárias do projeto de lei 25/2017, de autoria do prefeito municipal, para a elaboração da lei orçamentária de 2018, permitindo assim que a população compreenda a lei e para que nós, aqui na Câmara Municipal, possamos proceder à tomada de decisões. Ressalto também que essa audiência pública ela foi amplamente divulgada através do nosso jornal oficial, que é o Imprensa Oficial do município, através de 6 publicações e também da fixação das faixas. 3 faixas foram espalhadas pelo município, uma aqui em frente à Câmara Municipal, outra no Mercado Municipal e uma na Alameda Professor Lucas Nogueira Garcês. Gostaria de salientar que todos os vereadores foram convidados e que eles também participaram de uma reunião prévia com o secretário de Finanças, o Fabiano Martins, marcada pela nossa comissão. Ela foi realizada no último dia 23 de maio, às 16 horas, aqui na sala de reunião desta casa, proporcionando uma maior interação com todos os vereadores, tiraram algumas dúvidas com o secretário, até que se pudesse marcar a audiência pública. Quero agradecer também aqui a presença do vereador José Carlos Machado, agradecer também o Dr. Guilherme, que está representando o presidente da Câmara, Fabiano de Lima, agradecer também o secretário de Habitação, o Miro, obrigado pela presença, Miro. Vou estar explicando para vocês sobre as regras a serem utilizadas nessa audiência pública. Elas estão disciplinadas na Lei Ordinária número 3.190/2001 e no seu respectivo decreto, respeitadas as normas do regimento interno desta casa. Passo a palavra, então, para o secretário de Finanças, senhor Fabiano Martins, para que ele apresente a matéria pelo prazo de 30 minutos. E após a explanação do secretário, os interessados podem se manifestar verbalmente ou por escrito pelo prazo de 2 minutos. Para os interessados que quiserem fazer perguntas, vamos ter um microfone ali do lado. É só necessário se apresentar com o nome, associação a que pertence ou bairro que mora. A pergunta deve ser feita em 2 minutos. E a resposta é de até 5 minutos, não sendo permitida a réplica, tá? Essas são as regras aqui de acordo com a lei. As perguntas também que versarem sobre outros conteúdos alheios à discussão de hoje, elas também serão recusadas. E por fim, caso as perguntas sejam muito complexas ou que hajam muitas perguntas, elas podem ser respondidas por escrito num prazo de até 15 dias. Então é isso, com a palavra, senhor secretário. Boa noite a todos os presentes. Vereadora Roberta, agradeço a introdução. Essa audiência pública ela tem o objetivo, então, de demonstrar quais foram as regras impostas, ou propostas, melhor dizendo, pelo Poder Executivo, como diretrizes para o orçamento de 2018, a LDO.
No fundo, o que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a lei que determina, basicamente, 3 coisas, né? A primeira delas é o regramento para a confecção do orçamento anual. A segunda delas é o regramento para a execução do orçamento. E a terceira, e talvez seja a mais significativa delas, são as metas e prioridades para o orçamento do ano seguinte, tá? Então, basicamente, nós vamos tratar de 3 assuntos. O primeiro deles, execução orçamentária. O primeiro deles é confecção do orçamento. O segundo, regras para a execução do orçamento. E o terceiro, prioridades e metas. O fundamento legal da LDO, da audiência pública para a LDO, está na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 4320, que é a lei mãe de finanças públicas hoje no Brasil, né? A Lei 4320 ela é de 1964, mas as regras permanecem ainda, muitas delas contidas nesse diploma legal, algumas foram aperfeiçoadas e modificadas pela Lei Complementar 101 de 2000, que é a lei conhecida, né, como Lei de Responsabilidade Fiscal. E esta lei, a Lei Complementar 101 de 2000, além de ditar todas as regras matrizes, né, para a gestão fiscal, para a manutenção do equilíbrio fiscal, ela também determina que alguns procedimentos sejam adotados. Um deles é a audiência pública para debate das diretrizes orçamentárias, também a debate sobre a construção e sobre a elaboração do orçamento anual. O processo de construção do orçamento, ele passa basicamente por 3 etapas, tá, gente? A construção do plano plurianual é uma lei quadrienal, uma lei que vale por 4 anos e diz quais são os planos prioritários de governo. Este plano plurianual ele é dividido em 4 anos. Cada ano, por sua vez, deve possuir uma lei de diretrizes e uma lei orçamentária. Tá? Esse é o processo de construção do orçamento público, né? Parte-se de uma lei maior, de uma lei para uma lei de médio e longo prazo, que é o plano plurianual, onde todas as metas, todas as prioridades de governo são adensadas, e a partir daí se constroem 4 orçamentos anuais, orçamentos estes que são desdobramentos anuais desta lei, como eu disse, quadrienal. Particularmente neste ano nós temos uma característica um pouco diferente disso. Por quê? O plano plurianual deve ser válido por 4 anos, a contar também de 2018, né? Ele é válido sempre para o 2º ano de mandato, com término de vigência no 1º ano do mandato seguinte. O prazo para envio, para encaminhamento à Câmara Municipal, para debates e posterior aprovação, 2º semestre do 1º ano de mandato. A LDO, por sua vez, tem que ser mandada no 1º semestre do 1º ano de mandato. Então, há uma aparente aí, descasamento, né, de ordem hierárquica, por assim dizer. Porém, vale dizer também que a lei de diretriz orçamentária, a LDO, que nós encaminhamos, estamos agora debatendo, ela está em consonância com o plano plurianual que está sendo elaborado no Poder Executivo e que será encaminhado oportunamente aqui à Casa no 2º semestre. Tá? Não daria para nós trabalharmos uma proposta de diretriz sem estar trabalhando minimamente ou paralelamente com esta lei maior que é o plano plurianual. Nós estamos agora no processo legislativo, né? Esse quadro visa mostrar apenas todas as etapas, né, da construção da LDO. Nós estamos agora nessa fase de discussão, né, aqui na Casa Legislativa. O quadro mostra ali todas as fases. Nós já percorremos
todas as fases anteriores, desde a definição do projeto, a audiência pública dentro do Executivo, o envio do projeto à Câmara. Começou-se um processo de discussão aqui na Câmara Municipal e agora estamos fazendo a audiência pública para a posterior aprovação, discussão e aprovação do projeto. Qual é a composição deste projeto de lei? A LDO ela possui um corpo normativo, os artigos da lei que os artigos dizem para nós as normas para a construção do orçamento, para regrar também a execução orçamentária, limitar algumas situações conflitantes dentro da execução orçamentária. E além do texto legal, nós temos os anexos, né? Que são os anexos que norteiam, no fundo, toda a construção. Os três principais anexos ali, que são os anexos obrigatórios pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os anexos 1, 2, 3, eles possuem lá a estrutura orçamentária no anexo 1, nós vamos passar por eles daqui a pouco, por todos esses anexos, tá? O anexo 2, o anexo de metas fiscais, e o anexo 3, o anexo de riscos fiscais. Nós incluímos também um quarto anexo de suma importância, principalmente neste ano em que o plano plurianual ainda não foi encaminhado à Câmara, é um anexo que dispõe do programa de governo com as suas prioridades e metas, ou seja, são os eixos de atuação que o governo pretende atuar nesses 4 anos de vigência do plano plurianual, que começa com esta Lei de Diretrizes Orçamentárias. O primeiro anexo, que é o anexo de estrutura orçamentária, ele descreve para nós de que forma o orçamento municipal é distribuído dentro dos poderes, né? Nós temos, por óbvio, aqui na cidade, no nosso município, 2 poderes, o Poder Executivo e o Legislativo, então o orçamento é dividido entre estes 2 poderes, e dentro do Poder Executivo há um desdobramento ainda para que os gastos públicos sejam feitos de forma mais efetiva por órgãos administrativos finalísticos, né? Então, nós possuímos no Poder Executivo o gabinete do prefeito, a chefia de gabinete, 19 secretarias, e as secretarias são órgãos de execução orçamentária propriamente dita, nós temos 19 secretarias, 11 coordenadorias que também executam o orçamento, né? Todos têm autonomia orçamentária, né, para trabalhar as políticas públicas temáticas dentro daquilo que está proposto na lei orçamentária. Nós temos 16 fundos municipais, fundos com recursos vinculados para atividades já pré-determinadas, a exemplo do Fundo Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, cujos recursos são voltados ao meio ambiente, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, fundos que possuem a conotação de atender despesas públicas com a finalidade a qual ele foi criado. E temos também um órgão sui generis ali, que é o encargos do município. Encargos no município, basicamente, ele abarca dentro do orçamento aquelas despesas que não têm o caráter de enquadramento em uma secretaria ou em um órgão orçamentário apenas, como, por exemplo, o pagamento de dívida pública, tá? O pagamento da dívida pública não é uma despesa que você consiga caracterizar como uma despesa do gabinete do prefeito, ou da Secretaria de Finanças, ou da Secretaria da Educação. Ela é uma despesa, lato sensu, da prefeitura, sem ter um órgão orçamentário claro para a execução dessa despesa. E o encargos gerais, ele se serve, do ponto de vista orçamentário, justamente para isso, para que estas despesas que não têm um caráter finalístico em nenhuma das secretarias sejam abarcados neste órgão, né? A dívida pública, precatórios, PASEP, coisas dessa natureza. O anexo 2, que é o anexo de metas fiscais, esse é um anexo muito importante, né? Ele leva em consideração uma série de coisas. Devo dizer que as metas fiscais, basicamente, vão dizer para nós
qual será de que maneira nós vamos trabalhar o equilíbrio fiscal de curto prazo. Eu tive a oportunidade aqui na casa, numa outra vez, de conversar a respeito do equilíbrio fiscal, e na oportunidade nós dissemos que o equilíbrio fiscal é a manutenção de receitas e despesas ao longo do tempo, não necessariamente em um ano. Tá? O equilíbrio fiscal, a gente mede ele ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Existem anos que você tem uma arrecadação menor com despesas maiores, e tem anos que você tem arrecadações menores com despesas, arrecadação maior com despesa menor. É o que se conhece muito como superávit de governo ou déficit de governo, né? Então, as metas fiscais buscam trazer para nós, mostrar para nós o que se pretende alcançar dentro do próximo exercício. E dentro das metas, nós trabalhamos, de um lado, projeções de receita, do outro lado, o estabelecimento, né, dos limites de despesa. E para que a gente consiga lançar mão dessa projeção de receita, dessa projeção de arrecadação, uma série de fatores são levados em consideração. Essa tabela que está sendo mostrada aí mostra para a gente ou alguns dos fatores que nós levamos em consideração para elaborar a projeção das receitas para o próximo ano. Do lado esquerdo aí dos senhores tem a projeção do PIB, do Produto Interno Bruto. O PIB é uma ferramenta, aliás, ele é uma medida muito importante, principalmente quando se fala de receitas que são atreladas à atividade econômica, né? Muitas das receitas do município têm como força motriz a atividade econômica, né? O ISS, ou o repasse estadual do ICMS, ou o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, né? Tudo isso tem relação direta e imediata com a atividade econômica, e a atividade econômica é medida pelo PIB. Então, nós conseguimos projetar a arrecadação sabendo qual é o movimento esperado do PIB. Esse quadro mostra um histórico para nós, né? A gente vai de 2005 até o PIB de 2016, com destaque para os 2 últimos anos, 15 e 16. O ano de 2015, o PIB apresentou uma queda muito grande, 3,77%. O ano de 2016, 3,59%. Isso representa mais de 7% de queda acumulada em 2 anos. É o suficiente para dizer, se nós juntarmos ali 2014 com um PIB com crescimento muito pequeno, de 0,5%, é o suficiente para dizer que, do ponto de vista econômico, é a maior crise que o Brasil enfrentou em sua história moderna. Eu acho que desde a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, 1930, não se vê uma crise econômica desta magnitude aqui no Brasil. É claro que lá na crise de 1929, a dependência econômica era muito grande. Hoje a dependência é um pouco menor, isso é natural, mas 2 anos seguidos de retração de PIB para a administração pública é muito ruim, porque a recuperação disso não acontece também da mesma forma como aconteceram as quedas, né? A recuperação ela é muito mais lenta. O fato da recuperação econômica ser lenta significa dizer que a recuperação de arrecadação também é lenta. Então, é muito provável que nós não tenhamos ainda um cenário econômico em 2018, que é o objeto da LDO, no mesmo nível, por exemplo, de 2014 ou do início de 2015. Tá? Nós vamos demorar ainda alguns anos para ter essa retomada, para a gente voltar onde nós estávamos alguns anos atrás. E do lado direito nós temos aí uma variação tributária. A gente selecionou alguns tributos ali, apenas para ilustrar o reflexo, né, da atividade econômica na arrecadação. O IR e o IPI, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, que estão aí dentro da esfera federal, no quadro da direita, são a base para o Fundo de Participação dos Municípios, que para nós tem uma relevância muito grande no orçamento. Nós tivemos
em 2015 e 2016, em 2015 e em 2016, principalmente no IPI, uma queda muito grande, era 4,4% e outro 8,76%. Essas quedas, elas são quedas nominais, tá? Elas ainda, por dentro delas, possuem o componente da inflação, que quando a gente desconta, a queda é ainda maior, né? A queda é ainda maior. Do lado direito do quadro, a gente colocou o ICMS, que para nós também é uma rubrica de receita muito significativa, até mais do que o Fundo de Participação dos Municípios. E nós já estamos com queda, principalmente no setor secundário, né? Desde 2014. Em 2015, o setor primário já apresentou queda também, ou seja, a atividade econômica está passando por uma retração muito grande, as nossas receitas caem com isso, tá? E isso impacta, por óbvio, as metas fiscais, né? A gente não tem possibilidade de trabalhar com metas fiscais de superávit, principalmente num cenário restritivo como esse. Este novo quadro, ele basicamente retrata o relatório Focus do Banco Central, que é a matriz de informação para projeções de receita. Sem entrar muito no detalhe de cada um dos índices, mas este quadro mostra quais são as projeções esperadas para 2018. E é um relatório que mostra a posição que nós utilizamos na elaboração do projeto. Essa posição é 10 de março. Né? Se nós olharmos o relatório hoje, com certeza, alguns dos indicadores que estão aqui já modificaram. Alguns para melhor, outros nem tanto. Isso só para ilustrar como é difícil você fazer previsões com base em índices econômicos para o próximo ano, dentro de uma economia que oscila muito no curto prazo, né? É diferente de você trabalhar projeções de inflação, de PIB, olhar conta corrente, balança comercial, importação, exportação, taxa de câmbio, em países cuja estabilidade econômica é muito grande. Nós vivemos um país de um passado recente, onde a instabilidade econômica era diária, né, com inflações de 200%, 300% ao mês, né? Passamos por um período em que buscou-se a estabilidade da moeda para depois a estabilidade econômica, foi o Plano Real, né? Aconteceu lá nos anos 90. Tivemos um bom momento econômico durante os anos 2000, fruto em decorrência da estabilidade gerada nos anos 90 pela incursão do real, e o ciclo econômico que se mostra para esta década é um ciclo de recessão, né? Esse ciclo no Brasil, ele se repete na história, né? É algo que não é novidade. E a gente tem que lidar com esses ciclos, né, ciclos de recessão. O problema de lidar com o ciclo de recessão é que quando você olha os índices, normalmente você tem uma tendência de ser otimista. E aí a realidade não é otimista, o índice ele acaba não tendo um nível de satisfação adequado. E eles acabam mudando ao decorrer do tempo, é o natural. Então nós usamos o Boletim Focus de 10 de março para fazer as projeções de receita, e pode acontecer, claro, como já deve estar acontecendo, desses índices não se mostrarem os mais adequados lá durante a propositura do orçamento. É claro que nós vamos fazer revisões disso, e quando mandarmos a proposta orçamentária e o plano plurianual, nós vamos rever todo este contexto, tá? Mas para a propositura das diretrizes orçamentárias, este é o relatório base, o relatório matriz para a elaboração da proposta.
Começando lá pelas receitas, e eu não vou entrar aqui no detalhe de cada uma delas, vou passar rapidamente aí pelos quadros, tá? Primeiro falando das receitas próprias do município, a última coluna é aquilo que está sendo proposto na LDO. É claro que as projeções de receita não levam em consideração apenas indicadores econômicos, tá? Ele também tem um componente de eficiência na gestão municipal, tem um componente do trabalho que é feito tanto do lado da receita, buscando novas fontes de recursos, melhorando a administração tributária, trabalhando as receitas tributárias com mais efetividade, como também do lado das despesas, fazendo melhor gestão do gasto público, né? Então, trabalhamos lá dos dois lados. E falando da receita, assim, basicamente, existe então este componente de eficiência na gestão dos recursos próprios do município. Então, nós, na LDO, como receitas próprias, levando em consideração tudo isso que foi falado até agora, temos uma projeção de 233 milhões de reais. O nosso orçamento ele é composto não só por essas receitas próprias, mas também por transferências, e essas transferências são do governo federal, do governo estadual principalmente, e nas transferências da União, cuja rubrica mais significativa, os senhores podem ver logo na primeira linha, é o Fundo de Participação dos Municípios, representa 55 milhões e meio dos 86 que são esperados para o ano que vem, né? Temos 86 milhões, né, de transferências da União esperadas para o ano que vem, 14 milhões para a saúde, 13 para a educação, total lá 86 milhões. Nas transferências do Estado, a principal rubrica é o ICMS, né, são 106 milhões dos 202 previsto, além do IPVA e do Fundeb, né? O Fundeb é um fundo com participação, né, de todos os estados e municípios, tá? Todos contribuem para a formação do fundo e depois todos eles também recebem a distribuição desses recursos para serem gastos na educação. É um fundo basicamente voltado para a educação básica, desenvolvimento da educação básica, né? Fundeb. Repasses para a saúde, 471 mil, é isso que nós esperamos de transferências do Estado o ano que vem. E para a área social, 463 mil reais dentro lá dos nossos 202 milhões que nós esperamos arrecadar para fazer frente às despesas que nós vamos ter. As transferências de convênio, as transferências que eu mostrei agora são transferências legais, constitucionais e legais, tá? De obrigação da União e do Estado fazer, né, esses repasses ao município, e nós temos algumas transferências que têm o caráter voluntário, são acordos bilaterais entre o município e algum ministério, o município e alguma secretaria estadual para afirmação de alguns convênios, e os repasses que nós esperamos desses convênios totalizam o ano que vem, de acordo com aquilo que nós já temos, né, firmado dentro dos cronogramas, 8 milhões e 700 mil. Olhando a receita de uma outra forma, olhando pelo lado das receitas correntes, as receitas se dividem entre correntes e de capital, as receitas correntes totalizam 530 milhões de reais dentro do nosso orçamento proposto, dentro da propositura, né, dessas diretrizes para a formulação do orçamento do ano que vem. Desses 530, 233 são receitas próprias e o restante estão entre as transferências da União, do Estado e as de convênios, né, as transferências chamadas transferências voluntárias. Temos lá ainda mais uma perna lá de dedução da receita, é aquilo que nós contribuímos para a formação do Fundeb, como eu falei, todos contribuem, todos recebem. Todos contribuem de uma forma, mas quando recebem, não recebem da mesma forma pelo critério de distribuição.
38.654.000 é que nós esperamos contribuir com o Fundeb o ano que vem. As receitas de capital totalizam 35 milhões dentro do nosso orçamento, tá? Dentro daquilo que nós esperamos para o próximo ano. Percebam que as receitas de capital são muito menores do que as receitas correntes. E no próximo quadro, aí tem um resumo, né, de receita, o total da receita, o que representa a receita corrente de capital, a receita de capital ela é muito menor do que a receita corrente. Daqui a pouco, a gente tem um quadro agora que vai mostrar a receita corrente líquida, e em seguida a gente fala das despesas, e os senhores verão que as receitas de capital são muito inferiores aos investimentos, né, as despesas de capital que se propõe. Antes disso, tem lá o quadro da receita corrente líquida, que é importante para alguns parâmetros, como a despesa de pessoal, por exemplo, o limite para a despesa de pessoal, que talvez seja o mais significativo quando se compara com a receita corrente líquida. A informação para 2018, receita corrente líquida 491, quase 492 milhões. Percentuais da receita corrente líquida são usados como limitadores para outros parâmetros de gastos públicos, tá? Como despesa de pessoal, como pagamento de dívida pública, como limite de endividamento e uma série de outras coisas. Esses 491 milhões são o teto, né? O parâmetro máximo, cujos percentuais se desdobram em outros gastos públicos. Aí nós temos as despesas, tá? As despesas totalizam, na LDO 2018, 527 milhões de reais. É o mesmo total das receitas, quando nós consideramos as receitas correntes, receitas de capital e as deduções de receitas, né? Isso reza aí o equilíbrio entre receita e despesa dentro do orçamento público, tá? E aí, como eu falei de receitas de capital, totalizando um valor aproximadamente de 35 milhões, nós vamos olhar no quadro das despesas, somando ali obras e instalações, material, equipamento e material permanente, constituição, aumento de capital no SAAI, amortização da dívida e outras despesas de capital, nós vamos ter aproximadamente 60 milhões de reais em despesas que são despesas de capital. Ou seja, receitas correntes estão lastreando também o investimento público. As receitas de capital não são suficientes para que a gente consiga abarcar todas as despesas de capital do orçamento, né? Nós temos receitas que são receitas correntes, que também vão lastrear investimentos públicos. É claro que isso é absolutamente normal, é saudável, e a ressalva que eu faço é para o oposto. Eu não poderia ter receitas de capital custeando despesas correntes, tá? Isso é vedado pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí nós temos, então, o anexo de metas fiscais. As metas fiscais, nós vamos tratar basicamente de duas aqui, são o resultado primário e o resultado nominal. O resultado nominal mede a variação da dívida pública, tá? Variação da dívida pública. Este ano, nós temos de 2016 para 2017, como mostra o quadro aí, a nossa dívida fiscal líquida ela estava em 7 milhões e 200 em 2016. O número mostra 1 milhão e 600 negativo em 2017. Significa dizer que a nossa dívida fiscal líquida ela foi zerada e nós ainda geramos um superávit nominal de 1 milhão e 600. Porém, em 2018, espera-se ter uma dívida fiscal líquida de 4 milhões e 400 mil reais, que mostra ali a penúltima linha do lado direito, né? Na coluna LDO 2018, penúltima linha. 4 milhões e 400 mil reais como variação positiva na dívida. Por que isso acontece? Porque dentro do contexto fiscal existe a previsibilidade, existe a previsão de financiamento. Financiamento é endividamento. Por quê?
para que a gente consiga fazer os investimentos necessários no curto prazo, diluindo o pagamento disso no longo prazo. Né? É um financiamento de curto prazo, é um financiamento de longo prazo, cujo desembolso deve ocorrer no curto prazo. Por isso que aumenta o resultado nominal. Né? A nossa meta de resultado nominal para 2018, 6 milhões de reais positivo. Essa é a meta para 2018. Em 2017, nós temos uma meta de superávit nominal de 1 milhão e 800, tá? Dentro de uma nova metodologia de cálculo. Claro que não existe dívida negativa. Né? O resultado nominal negativo significa uma economia, um superávit nominal. Tá? E para 2018, 6 milhões de endividamento líquido. Passamos para o resultado primário. O resultado primário, ele mede a capacidade operacional da prefeitura nos seus gastos. Em 2017, nossa meta era negativa, era um déficit primário em 17 milhões. Em 2018, esperamos um déficit de 19 milhões. Por que o déficit negativo, o resultado primário negativo? Porque a receita que entra do endividamento não é uma receita considerada primária, mas as obras que se busca fazer em 2018 são despesas consideradas despesas primárias. Então, nós temos um financiamento que não é primário, que me gerou uma receita para eu fazer o investimento, que não é primário, não é receita primária, porém, eu tenho despesas que são primárias. Os investimentos são considerados despesas primárias. E o que acontece com isso? O resultado primário é negativo, porque eu tenho receita, mas eu não posso considerar ela no resultado primário, porque é uma receita de endividamento. Mas eu tenho uma despesa, fruto desse endividamento, que é uma despesa primária, uma despesa de obra. Então, o endividamento não entra, mas a despesa entra, resultado primário, para 2018, negativo em 19 milhões e 800 mil reais. Ao longo do tempo, você tem a inversão disso. Por quê? Porque eu não vou ter mais a despesa da obra. Eu não tenho a despesa da obra, então o resultado primário deve se reequilibrar ao longo do tempo. É isso que se espera do resultado primário. Rapidamente falando aqui dos riscos fiscais, que é o terceiro anexo, ele mede algumas situações que, se acontecerem, podem comprometer as metas e comprometer a execução orçamentária. São principalmente processos trabalhistas, processos decorrentes de desapropriação, ações civis diversas e a queda de arrecadação. O número 1, número 2, número 3 depende de sentença judicial. E a arrecadação depende basicamente da atividade econômica e do esforço, né, do município em conseguir manter a sua receita estável. Esses riscos, se acontecerem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos dá um mecanismo de ação. O que nós devemos fazer se isso acontecer? O texto da lei tem lá no artigo 13 e o artigo 10. São os dois artigos que tratam desse assunto, ele dá as diretrizes de ação. É claro que dentro dessas diretrizes existe a proposição do Poder Executivo em estabelecer critérios dentro do seu plano de governo para fazer as restrições de despesa. O artigo 13 trata lá, caso não atingidas as metas de arrecadação de receita, comprometendo o equilíbrio entre receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultado, que são essas metas que eu citei agora, que podem ser comprometidas pelos riscos fiscais, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Aí o artigo 13 segue com uma série de parágrafos que dá um regramento um pouco mais detalhado disso, tá? E o artigo 10, ele dá uma autorização para o Poder Executivo contingenciar parte das dotações orçamentárias quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Então, ou seja, se acontecer algum problema de risco fiscal, eu tenho na LDO um mecanismo para travar o outro lado, que é a despesa pública, para manter
as metas e manter o equilíbrio fiscal. Ok? Por fim, rapidamente, só o último slide. Eu coloquei aqui como anexo 4 da LDO, que são os eixos de governo, são os eixos de atuação do plano de governo, e estes eixos é que estão balizando toda a construção do plano plurianual e do anexo da LDO, que detalhou toda a propositura de distribuição do orçamento para 2018. São os eixos do plano de governo. Tá? Este é o nosso norte dentro do governo, dentro do Poder Executivo, dentro do governo, para a distribuição orçamentária. São as ações prioritárias de governo. É isso, me desculpe pelo avançar aí no horário, mas toda a explanação que foi feita buscou, pelo menos, esclarecer de que forma que nós montamos esta proposta, de que forma que nós buscamos, dentro do governo, né, alinhar as receitas públicas às demandas que são o principal objetivo, né, do governo, é o atendimento das demandas públicas, limitados que somos, por óbvio, às nossas receitas. Né? Eu devolvo a palavra à vereadora Roberta e me coloco à disposição para os esclarecimentos, perguntas, dúvidas que se fizerem necessárias a essa apresentação. Obrigado. Eu que agradeço, secretário, e gostaria de agradecer também a presença do vereador Júlio Mendes e convidar os vereadores a compor a mesa, o vereador José Carlos Machado, Júlio Mendes, também, se quiserem explanar sobre alguma coisa. Agradecer também a presença do Marcos Moura, coordenador do idoso. Então, abro essa audiência para as manifestações. Como eu expliquei anteriormente, elas podem ser por escrito ou então pelo microfone que está ali na lateral à direita. A única coisa que nós pedimos é que a pessoa se identifique com seu nome completo, bairro e a entidade que representa ou associação que representa. Lembrando que a pergunta pode ser feita no prazo de até 2 minutos e que não é permitida a réplica. Tá ligado? Boa noite. Meu nome é Júlia Aparecida, eu sou do Jardim Alvinópolis, profissional autônomo. A minha grande dúvida é com relação ao contingenciamento de verba. Como que isso acontece? Por exemplo, eu vou explicar mais ou menos o porquê. Eu participo em diversos conselhos da cidade e a gente tem diversas ações para fazer. O Poder Executivo prevê um recurso determinado no fundo para mim desenvolver as atividades do meu conselho em parceria com o Poder Executivo. Aí vem contingenciamento de verba, eu não tenho mais aquele valor para aplicar. Todo o meu programa durante o ano de desenvolvimento do trabalho dos conselhos acaba tendo que ser refeito novamente. Então, eu gostaria de, assim, ter mais noção do que, como que a gente pode, ano que vem, começar a atuar como conselheiro, mas dentro daquilo, da premissa de você agir com os pés no chão, realmente com aquilo que eu posso contar. Até onde, enquanto conselheiro, eu posso atuar com o Poder Executivo do meu lado, fomentando as atividades que são indispensáveis para o funcionamento dos conselhos que eu participo. Obrigado pela... Obrigado, Júlio, pela pergunta. Vou tentar ser objetivo assim, na resposta, porque os conselhos, de uma forma geral, eles não têm um caráter deliberativo sobre o orçamento público, né? Porém, existem fundos e fundos possuem receitas que são vinculadas ao fundo, tá?
Quando a gente propõe um orçamento, o orçamento ele é diferente você trabalhar a figura do orçamento com a figura do caixa. O caixa é o dinheiro propriamente dito, a disponibilidade financeira. Tá? Os fundos, principalmente, se trabalha da seguinte forma. Você prevê um orçamento contando com uma arrecadação que deve acontecer no decorrer do exercício. Arrecadação de recursos que são próprios do fundo, são de fonte vinculada. Seria de uma irresponsabilidade muito grande você imediatamente liberar todo o orçamento do fundo sem ter segurança de que a disponibilidade financeira vai ingressar. Tá? Por isso que há o contingenciamento. Ele existe para quê? Para que, à medida que a disponibilidade financeira vai ingressando, você vá liberando também o orçamento. Para aquelas receitas que já se tem estatisticamente um movimento mínimo que você, né, pela própria estatística, já sabe que é recorrente acontecer mensalmente, não faz sentido você contingenciar aquele mínimo. Então, isso você já tem segurança de fazer a liberação. O adicional se contingencia. O problema são aquelas receitas que não têm uma regularidade na arrecadação. E muitos fundos têm receitas com essas características. Tá? O meio ambiente, por exemplo, o Fundo Municipal do Idoso, que é recente, inclusive, o Melhorar, que é o desenvolvimento urbano também. Então, como não há uma regularidade na arrecadação, o que acontece naturalmente é que a liberação do orçamento ocorre sempre quando você tem a arrecadação efetivamente realizada. Porque se você não arrecada, você libera o orçamento e não arrecada, você cria um problema lá na frente. Qual é o problema? O problema é de que algum fornecedor foi demandado, entregou uma mercadoria, prestou algum serviço e vai demandar do órgão público, vai demandar o pagamento. Aí quando você olha na conta corrente do fundo, você não tem dinheiro para pagar. Essa é a razão pela qual existe o contingenciamento. Tá? É para evitar que você incorra até no crime, até numa situação de crime de apropriação, de enriquecimento sem causa. Né? É você usar do fornecedor, usar do serviço ou daquela mercadoria sem pagar por aquilo. Então, para evitar os desdobramentos disso, que pode inclusive culminar no enriquecimento sem causa, entre outros problemas de improbidade administrativa e tudo mais, o contingenciamento existe. No recurso do Tesouro, o contingenciamento ele existe, mas de uma forma não integral, ele é parcial. Por quê? Porque no recurso do Tesouro, que abarca transferências e arrecadação tributária principalmente, você já tem uma regularidade de arrecadação. Então você já inicia o ano com um orçamento parcialmente liberado e na medida que você tem segurança de que a arrecadação está caminhando dentro daquilo que foi planejado, você faz as liberações de contingência posteriores. Né? Nos 2 últimos anos, principalmente, nós tivemos contingenciamentos muito duros e estes contingenciamentos só aconteceram por quê? Porque nós não tivemos a arrecadação correspondente àquilo que foi planejado na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na Lei do Orçamento. Ora, se tem um princípio que deve ser seguido e o governo segue à risca, é o da responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal preza por isso. Olha, não posso liberar sem ter segurança de que eu vou ter disponibilidade para arcar com aquilo. Essa é a razão pela qual se trabalha o contingenciamento. As regras para contingenciamento, elas estão já no texto da LDO e elas estarão ainda mais detalhadas na própria lei orçamentária e, além da lei orçamentária, no decreto que vai regulamentar a execução orçamentária no ano de 2018. Tá? Lá nós vamos ter regras detalhadas sobre critérios de contingenciamento e depois de liberação de orçamento. Tá bom? Agradecer aqui também a presença do vereador Michel Carneiro.
E saber se mais alguém tem alguma pergunta? Por favor. Nome e bairro ou associação qual você representa, por favor. Fábio, Conselho Tutelar de Atibaia. É possível também fazer uma pergunta aos nobres vereadores? Ou só ao secretário? Secretário, né? Secretário. Somente ao secretário? Eu estou à disposição. Pode ser? É o secretário, e também dentro desse mesmo assunto. E depois, se algum vereador quiser ter a palavra, explanar alguma coisa, tudo bem. Tudo bem. Na verdade, primeiro, parabéns ao secretário Fabiano, né? Que já tivemos uma conversa na terça-feira com outro conselheiro. É importante que um órgão de proteção e garantias dos direitos de crianças e adolescentes se faça presente numa audiência pública, né? Onde nós estamos discutindo aí a LDO. Também é uma atribuição do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo, né, na elaboração da LDO e pensando as políticas públicas e, na verdade, parabenizar. Embora é uma questão bem técnica aí, mas de forma didática ficou muito claro para nós. E o Conselho Tutelar estará presente, participando, vigilante, porque nós temos que garantir aí que essas políticas públicas, né, elas sejam voltadas às nossas crianças e adolescentes, principalmente, né, onde elas têm ali garantido por lei a absoluta prioridade, principalmente nas políticas públicas. Mesmo que os nobres vereadores não possam responder, eu gostaria de deixar uma pergunta e talvez o secretário Fabiano possa responder também, como eles, principalmente o Júlio, que já foi conselheiro tutelar, de que forma nós podemos pensar e articular quando nós estivermos aí construindo as políticas públicas e como vocês enxergam essas políticas públicas olhando nossas crianças e adolescentes, elas que estão nesse processo de formação e desenvolvimento, né? E que muitas delas, às vezes, estão aí às margens da sociedade, né? Dentro de uma vulnerabilidade econômica, social, tá? Então, mais aqui agradecer o secretário e, se possível, ouvir dos nobres vereadores, né? Como eles pensam essas políticas públicas, na construção delas. Fábio, você pode só, por gentileza, passar o seu nome completo, porque vai na ata e está fazendo a transmissão também. Ok. Fábio Lopes de Oliveira. Obrigada. Fábio, obrigado, principalmente pela presença, tá? Obrigado pela atitude, né? A proposta de formulação de política pública, é claro que ela não é feita única e exclusivamente dentro do Poder Executivo. A participação da sociedade, ela é mais do que fundamental, né, dentro de todo este processo. Hoje o Conselho Tutelar tem o seu orçamento dentro da Secretaria de Assistência Social, discutimos isso essa semana, inclusive, né, mas as políticas públicas que abrangem crianças e adolescentes, elas extrapolam a assistência social. É claro que elas estão desdobradas em praticamente todas as áreas finalísticas da Prefeitura, passando por educação, saúde, esporte, cultura, assistência. E essa formulação de política, essa formulação matricial de política pública, ela é sempre muito mais válida quando nós temos a participação da sociedade na formulação. E o Conselho Tutelar é muito importante nesse papel. Tá? A sua presença aqui e essa sua proposta de estar sempre presente, de contribuir, a gente entende e acolhe isso de uma forma muito positiva e de uma forma muito feliz, tá? Porque mostra o olhar crítico e um olhar do especialista, né, para aquela política pública que é tão importante para nós dentro do governo na hora de formular essas políticas. Então, mais uma vez, obrigado aí pela... Algum vereador gostaria de falar? Eu poderia?
Michel Carneiro, vereador. Primeiro, parabenizar, Fábio. Acho que sua pergunta é muito pertinente. Além de pertinente, a sua presença é muito pertinente. Se a gente tivesse, com certeza, a participação mais maciça do Conselho, né, e que, se o conselheiro entendesse um pouco mais da importância e o quanto que ele pode contribuir nesse processo de formação de política pública, né, voltada à área da criança e do adolescente, da forma que você está fazendo, eu tenho certeza que o Conselho também teria mais efetividade nas suas ações. Então, parabenizar você nesse sentido, pela sua presença. Ao meu ver, complementando de uma certa forma o que foi dito pelo secretário Fabiano, que também quero parabenizar pela explanação, sempre muito didático, muito inteligente. De uma certa forma, é um orgulho ter você no quadro da Secretaria, né, de Finanças, e sempre representa bem o poder público municipal quando faz uso da palavra. Mas, complementando o que o secretário disse, o que eu acho que a gente precisa fazer na atuação de política pública é contribuir no orçamento para que faça com que o poder público ocupe os espaços essenciais, principalmente das regiões mais vulneráveis. Né? E a gente vai fazer essa ocupação com ocupação na área da educação, né, com cursos profissionalizantes, com esporte, com cultura. Né? E hoje a gente está aqui discutindo a LDO, e a LDO, a gente, de uma certa forma, a gente está discutindo princípios, diretrizes, o que vai definir a rigor os princípios que vão nortear a lei do orçamento. E na lei orçamentária em si, a gente vai definir aonde que nós vamos aplicar o recurso e de que forma que nós vamos aplicar o recurso. Né? Então, é importante esse olhar, né, a gente se atentar a essa questão e verificar se a lei de diretrizes orçamentárias, no seu corpo, na sua peça, está definindo isso como princípio, né, a proteção da criança e do adolescente, e lá futuramente na lei orçamentária, com base nisso, a gente definiu o orçamento para fazer essa ocupação. Então, Fábio, parabéns, conte com esse vereador. E a construção também se faz com a participação popular, com a conversa e com a análise dos técnicos, como você. Você também pode trazer para a gente o que precisa ser feito. Né? O que você sente lá no Conselho Tutelar que falta, que área de atuação que o governo precisa atuar melhor, para que a gente possa, através da discussão junto do poder público e talvez através da emenda, verificar de que forma que nós podemos fazer a divisão do orçamento. Né? Então, a gente conta com você. Você jogou a responsabilidade para o vereador, a gente joga um pouquinho de responsabilidade para você, porque você, como técnico, também tem a condição de nos fornecer os elementos necessários para formar o orçamento. Valeu, obrigado. Mais algum vereador? Bom, boa noite a todos. Vereador Júlio César Mendes. Bom, primeiro dizer que é muito pertinente a colocação do Fábio, né? Eu entendo que é importante mesmo a participação da população, como bem disse o Michel, na elaboração do orçamento, né? Verificar essa questão de políticas públicas aí, né? Voltadas aí à área da criança e do adolescente. Acredito que o secretário Fabiano foi bem na sua colocação em relação a essa sua dúvida, deixou bem claro isso. E falar que a gente, né, como vereador aqui da casa, a gente coloca à disposição do Conselho Tutelar para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta? Secretário. Só se identifica de novo, Júlio. Meu nome é Júlio Aparecido, eu moro no Jardim Alvinópolis. O governo encaminhou para a Câmara Municipal a lei do Refis. Existe alguma expectativa no aumento da arrecadação para o ano que vem com relação ao Refis que deveria ser aprovado? Digo assim, com o aumento da arrecadação para poder melhor cumprir as metas e os objetivos do orçamento do ano que vem. Obrigado. Júlio, sim, nós encaminhamos alguns projetos de lei aqui para casa,
recentemente, um deles o Refis. Na projeção de receitas para 2018, um dos componentes que nós utilizamos foi, sem sombra de dúvidas, um componente do Refis. Na mensagem que encaminhou o projeto de lei à Câmara, tem todo um detalhamento, né, desse projeto de lei e todos os cálculos que foram feitos, medindo, inclusive, o que se espera de arrecadação para 2017, 2018 e 2019, principalmente. E a perna, por assim dizer, a tranche lá de 2018, ela foi incorporada para dentro da proposta de previsão de receita para 2018. Não entrando na questão da significância do valor dentro da conjuntura, tá? Mas ela foi projetada também para 2018. A expectativa maior, por óbvio, é para 2017, mas ela também tem um componente em 2018 que foi considerado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, eu agradeço a presença de todos, saliento mais uma vez o quanto é importante a participação da população, dos conselhos, está aqui o pessoal do Conselho de Idoso, também do COMAD, Conselho Tutelar, temos aqui alguns assessores também de outros vereadores que não puderam estar presentes, o vereador Reginaldo também pediu para justificar, ele faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, assim como o Sebastião Batista Machado. Agradeço muito, principalmente, a presença dos vereadores. É muito importante essa presença para a discussão desse tema, que é o que vai nos direcionar aqui nos próximos meses para os trabalhos aqui na Câmara Municipal. Agradeço mais uma vez, secretário Fabiano, pela explanação, sempre didática, é sempre um aprendizado, como o Michel Carneiro muito bem colocou. A gente fica muito bem, o poder público fica muito bem representado na sua presença, pelas suas explicações, apesar de ser um assunto extremamente técnico e difícil, a gente consegue compreender grande parte através da explanação. Obrigado. Agradeço, Márcia Aguirre, sua presença, diretora de Planejamento. Agradeço também o secretário de Habitação, Amir Bueno Prado, ao Dr. Guilherme, representando o presidente da Câmara, Marcos Moura, coordenador do Idoso, Dr. Torricelli, chefe de gabinete. Eu falei errado? Secretário de Habitação, Almir Bueno Prado. Então, agradeço a presença de todos vocês, dou por encerrada essa audiência às 19h06 e uma boa noite a todos. Muito obrigada.